Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a Era dos Trovões e dar continuidade a Lord Forgotten Realms. Fala galera, sejam bem-vindos ao Dados Críticos, eu sou o Theory e como eu disse no início, eu vou dar continuidade aos vídeos sobre a Lord Forgotten Realms. Tem um tempinho já que não faço os vídeos aqui, mas a galera tem pedido bastante, então vou retomar também essa série de vídeos. E como sempre, eu acho importante falar de onde eu tô pegando as referências para fazer esses vídeos aqui, que é da wiki do Forgotten Realms, que tem bastante coisa lá, né, tem em inglês, e também do canal do Jordan, que é um canal gringo muito bacana, e que eu vou deixar o vídeo aqui de base na descrição. Eu tô seguindo mais ou menos a mesma lógica de organização dele, mas também trazendo aqui algumas opiniões e informações que eu mesmo pesquisei. Então, se vocês quiserem, vocês podem checar o vídeo original dele lá no canal dele mesmo, tá? Vou deixar novamente aqui na descrição. Se você não viu os outros vídeos dessa série, eu falo sobre o mito de criação de Forgotten Realms, dos Reinos Esquecidos, e eu também falo sobre a Guerra do Amanhecer. Nesse vídeo aqui a gente vai detalhar um pouco mais de alguns acontecimentos que aconteceram ali durante esse período conhecido como Guerra do Amanhecer, até um pouquinho depois, né? Depois do que a gente viu no último episódio e o Sol foi recriado, isso fez com que todo aquele gelo que tinha sido criado no mundo começasse a se derreter aos poucos. E isso foi aos poucos dando lugar a um supercontinente, quase como se fosse a Pangeia do nosso mundo, só que numa versão fantástica deles. Foi nesse grande continente que surgiram as raças criadoras, como eu já expliquei no último vídeo. E essas raças dominaram o mundo nesse período conhecido como a Era dos Trovões. Essas raças criadoras eram os Sahuk, os Batrachi, os Aeri, as fadas e os humanos. Só que os humanos aqui ainda não eram uma raça inteligente, eles estavam se desenvolvendo, eram mais talvez como versões primitivas de homens das cavernas, por exemplo. Dentre essas raças, os Sahuk, eles deram origem aos povos lagarto, né, como por exemplo os Yuan-Ti, as Naga e outras raças. Já os Batrachi, eles deram origem às raças anfíbias e outras raças que podem mudar de forma, como por exemplo os Bullywug, os Doppelganger, os Kuatoas e outras raças peixes também. Os Aeri foram a raça de origem ali de outras raças pássaros, como os Kenku, os Aracocras, enquanto as fadas criaram os Sprites, pixies, sátiros. Só que as fadas elas viviam, na grande maioria, lá na Feywild. Então, durante essa era aqui, esses eventos que a gente vai narrar, eles não tiveram uma participação muito ativa, porque eles estavam ali meio no mundinho deles. O Feywild, né, ou o Reino das Fadas, o Plano das Fadas, alguns lugares também chamam de Agrestia das Fadas, é como se fosse um plano irmão ali do plano onde tudo isso aqui está acontecendo. Saiu um livro recente para a quinta edição que traz uma aventura nesse plano, né, muito bacana caso você queira ter mais informações sobre isso. Dessas 5 raças que eu disse, 4 delas criaram grandes impérios. Só os humanos que ficaram de fora, porque como eu disse, eles ainda não eram uma raça inteligente para se organizar de forma a criar uma civilização ou um império. O primeiro império a se expandir e a crescer foi o Império dos Sahuk. E essa é a primeira civilização grande que se tem registro. E os Sahuk eles expandiram o seu império ao redor de todo o mundo, levando sua cultura, inclusive escravizando outras raças. Vai lembrar também que todas as raças se expandiram de certa forma. E essas raças originais, como eu disse, foram dando origens a outras espécies, outras raças. Só que a gente não sabe ao certo como que isso aconteceu. Se isso foi uma questão de evolução natural ou se foi através de algum meio mágico. Pode ter sido as duas coisas ou uma mistura das duas, a gente não sabe. Como eu estava dizendo, os Sahuk, eles se expandiram muito. E chegou a um ponto, né, que o império deles era tão grande que os próprios Sahuk eram uma minoria dentro do império. E esse foi um cenário perfeito para que rebeliões acontecessem, várias guerras internas ali. E tudo o que se sabe é que os Sahuk sumiram. Ou eles morreram, né, foram extintos, ou entraram numa espécie de hibernação. Com esse império caindo, isso deu espaço para que outro império florescesse e crescesse no lugar, que foi o Império dos Batrachi. Só que esse império ele enfrentou um desafio muito maior, que foram os Titãs. Eles começaram a lutar contra esses titãs, e os titãs eram uma espécie de gigantes, só que muito maiores. Na verdade, é como se eles fossem gigantes até para os próprios gigantes. Imagina a destruição que isso causava. Mesmo assim, os Batrachi conseguiram se expandir de certa forma, sendo guiados pelo seu líder. Mas isso não durou muito, porque o líder deles, dos Batrachi, foi morto por um titã conhecido como Homo. Em meio disso tudo, né, para tentar lidar com essa ameaça, os Batrachi eles tiveram uma ideia. Eles tentaram e eles conseguiram libertar os primordiais, que até então estavam aprisionados naquela prisão que os deuses tinham feito, e que a gente falou nos vídeos anteriores. Eles fizeram isso como uma medida desesperada para tentar vencer essa guerra. A ideia deles é que esses primordiais fossem batalhar contra os titãs, mas aí meio que tudo descambou.
Imagina o caos que virou daquelas criaturas gigantescas que eram os titãs, que já estavam em guerra com os Batrati, e aí aparecem primordiais no meio, virou um caos na Terra. E os deuses, percebendo que isso tinha acontecido, logicamente decidiram intervir e entrar no meio dessa briga também. E toda essa guerra causou uma destruição completa no planeta de Abeir-Toril, com várias catástrofes e um caos imenso, né? No meio desse caos todo, tem um evento que vale a pena a gente mencionar aqui, que foi muito importante, que foi quando um primordial conhecido como Asgoroth, uma primordial no caso, ela decidiu destruir o planeta inteiro, porque ela percebeu que ela não ia conseguir dominar o planeta e controlar para ela mesma. Então o plano dela foi lançar uma lua de gelo sobre o planeta de Abeir-Toril, de modo com que eles se chocassem e destruíssem o planeta. Então ela lançou essa lua de gelo que se chocou, se despedaçou, quase como se fosse uma espécie de cometa, né, em várias partes. E esses meteoritos foram caindo sobre o planeta de Abeir-Toril. Se já estava tudo um caos, imagina depois disso, né? Isso causou terremotos, tsunamis, tempestades gigantescas. E esse evento, ele criou uma espécie de fenda no mundo ali, e foi isso que deu origem ao local que a gente conhece hoje como sendo o Mar das Estrelas Caídas, ou o Sea of Fallen Stars. É por isso que ele leva esse nome. Esse evento específico, ele ficou conhecido como Tearfall, ou o cair das lágrimas na tradução direta do inglês. Vai lembrar que a lua que circula o planeta de Abeir-Toril, ela é conhecida como Selûne, né, a própria deusa ali da magia. E essa lua, ela é despedaçada. Então, atrás dessa lua, flutuam vários meteoritos, né, que todo mundo conhece como as lágrimas de Selûne. Em vários textos, eles colocam que foi essa mesma lua que a Asgoroth despedaçou e tentou jogar sobre o planeta. Alguns textos dizem que não, que foi uma outra lua que despedaçou, mas fato é que os meteoritos que flutuam ao redor da lua de Selûne são conhecidos como as lágrimas de Selûne, e todos chamaram esses meteoritos que caíram também de lágrimas, por isso que se chama Tearfall. Outro momento de inconsistência na história que a gente tem é que o fato é que depois disso começaram a aparecer os dragões em Abeir-Toril, que não existiam até aí. E muitos dizem que esses dragões eles surgiram porque esses meteoritos que caíram eram, na verdade, ovos de dragões. E ninguém sabe ao certo se essa realmente era a intenção de Asgoroth. Mas alguns dragões idolatram ela como se fosse a criadora da espécie deles. Só que também a gente tem aquela outra história, né? Por isso que eu falei de inconsistência, que eu falei no vídeo anterior, que é uma outra história de origem para os dragões, que foi quando o grande dragão Io foi separado em dois, dando origem, assim, a Tiamat e Bahamut. E aí, assim, tem várias fontes diferentes e cada uma fala uma coisa. Alguns falam que o próprio Io é Asgoroth, que é um primordial também, que era o primeiro primordial dragão. Então ele e Io seriam a mesma pessoa. Mas outras fontes colocam como sendo entidades separadas. Eu, particularmente, acredito que são a mesma coisa, até porque eu acho que assim faz mais sentido. Até porque Io, né, estava lutando contra um titã, que separou ela em dois, dando origem a Bahamut e Tiamat, então eu acho que faz todo sentido sendo assim. Beleza, então a gente tá nesse caos todo, nessa briga toda aqui, meteorito caindo sobre o mundo, e percebendo esse caos todo, o Lorde Ao, que é esse deus primordial que criou tudo, ele decidiu intervir e ele separou o mundo em dois. Então o mundo que era conhecido como Abeir-Toril ficou conhecido como Abeir de um lado e Toril do outro. Abeir foi dado para os primordiais para que eles pudessem reinar e dominar lá, já Toril ficou para os deuses. E aí essa guerra, esse caos todo acabou porque cada um agora tinha o seu espaço para dominar, e é basicamente aquele pai, né, ou mãe que chega e separa os filhos que estão brigando assim, e fala cada um fica num cômodo da casa, né? Basicamente isso que aconteceu. Esse evento ele ficou conhecido como The Sundering, ou em português, a separação, que é um evento que eu já falei nos vídeos anteriores e que ele vai influenciar depois lá na quinta edição, ele vai ecoar de certa forma nos eventos que acontecem depois. Essa separação e essa extinção desse caos que existia permitiu que os Aeri, que estavam ali tentando sobreviver no meio desse caos todo, crescessem também um império, uma vez que agora o Império Batrati também não existia, nem o Império do Sahuk, e que as fadas também já estavam lá no plano delas. Só que esse Império dos Aeri, ou ele sumiu, ou eles se esconderam. Então tem-se pouco registro disso. Tem algumas ruínas desse império que existiu há muitos anos. Muitos dizem que eles existem até hoje, mas que estão escondidos de todos, porque eles foram muito mais espertos e que eles têm um conhecimento ancestral. Então, a partir de agora, nos vídeos, a gente vai focar no planeta de Toril, que é onde ficam os reinos esquecidos, né? Onde a gente tem o continente de Faerûn, por exemplo, que é onde está ali a Costa da Espada, e é onde a maioria dos jogos se passam, né? Só que existem outros continentes nesse mundo também, como, por exemplo, o continente de Zakhara, que é onde se passa o cenário de Al-Qadim, que tem uma pegada meio estilo Mil e Uma Noites, meio Aladdin, assim. A gente tem também um outro continente conhecido como Karatur, que tem uma pegada meio no leste extremo, com muitas referências do
leste asiático, como o Japão, China, Coreia. Então em Karatur você vai ter figuras parecidas com samurais, esse tipo de coisa. A Wizards, que é a empresa que produz D&D, ela já disse que tem algum interesse de trazer alguns desses cenários clássicos de volta para a quinta edição. Mas existem vários e vários outros, né? Quem sabe esses que eu citei aqui possam aparecer, mas eu particularmente acho que antes disso deve vir Dragonlance, né, que é outro cenário e outro mundo, e Spelljammer também. Estudar isso tudo é legal pra gente entender que o mundo de Toril, ele é uma espécie de coxa de retalhos, como muitos cenários de RPG por aí afora. A gente vê isso, por exemplo, em Golarion, que é o cenário de Pathfinder, a gente vê isso em Arton também, que é o cenário de Tormenta, que inclusive eu tô fazendo vídeos aqui no canal também. E esses cenários todos, eles bebem fontes de referências na nossa cultura, no nosso mundo mesmo. Isso é legal porque a gente pode contar várias e várias histórias aqui dentro. Várias aventuras podem ser jogadas. Vai lembrar sempre que é muito importante você estudar a lore e o conhecimento do mundo, mas é mais importante ainda que você transforme aquele mundo num mundo seu, que conte a sua própria história ali dentro, até modificando o evento se for necessário, porque o que importa mesmo é a história que está sendo contada na sua mesa, né? Então é isso por esse vídeo, galera. Espero que ele tenha te ajudado, espero que tenha te entretido de alguma forma. Vou tentar trazer os outros vídeos aqui com mais frequência, e para isso eu preciso muito do apoio de vocês, comentando aqui embaixo, porque ajuda o YouTube a divulgar para outras pessoas, compartilhando esse vídeo com os seus colegas, né? Porque é o boca a boca que mais funciona para divulgar um canal. Então, se você falar para uma pessoa ali para assistir esse vídeo, já ajuda bastante, ajuda muito mesmo. Confere se você está inscrito, porque a grande maioria, mais da metade das pessoas que assistem o canal não são inscritas, incrivelmente. Então, se inscreve, convida seus amigos para se inscrever também. Segue nas redes sociais e no Discord, que vai estar aqui na árvore de links na descrição. E até o próximo vídeo aqui do Dados Críticos.